Sinais das mudanças divinas. Eu julgo importante essa pregação, porque nós terminamos recentemente de falar sobre a vida blindada. E muitas pessoas ficam falando: nossa, pastor, mas falou tanto do diabo. E onde é que está a operação de Deus na nossa vida? Bem, todas as 4 mensagens mostraram claramente como Deus opera na nossa vida, como Ele blinda a nossa vida, como Ele protege a nossa família, como Ele protege o nosso coração, como é que Ele protege a nossa vida financeira, como é que Ele protege a nossa vida profissional. E eu quero agora mostrar para vocês alguns sinais da ação de Deus na nossa vida, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero iniciar a minha mensagem com um reconhecimento. Todos nós, eu, você, todos nós, precisamos de mudança na nossa vida. A vida não muda quando eu digo assim: Senhor, muda o meu irmão, muda a minha irmã, ou quando você diz, muda o meu cônjuge, quando eu digo, muda o meu filho. Mas a vida muda quando eu oro a Deus: Senhor, muda a minha vida, transforma-me, muda-me. E existem muitas pessoas que acham que as mudanças que Deus pode efetuar tem que mudar de um dia da noite para o dia. É verdade que Deus pode fazer isso através da conversão, mas na maioria das vezes as mudanças que Deus opera, as mudanças efetivas, duradoura e transformadora, elas podem adotar um processo difícil, podem ser devagar, demanda tempo e se desenvolve através de um processo. Não é porque Deus não pode fazer num ato, mas é porque nós não suportamos essas mudanças, essas transformações de uma hora para outra, ou da noite para o dia. O meu propósito nesta mensagem é mostrar aos irmãos o processo que comumente Deus usa para nos transformar, para fazer mudanças em nossa vida. Eu quero hoje iniciar nesta pregação ajudando você a ter luz sobre a forma de agir de Deus na nossa vida. Como é que Deus age? Como é que Ele trabalha na nossa vida? Eu quero mostrar para vocês que há muitas pessoas que pensam que Deus não está fazendo nada na vida delas, que não está acontecendo nada, mas é engano. Deus está operando, Deus está agindo, Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Ele hoje à noite, inclusive, está fazendo isso de uma forma muito especial. Existem muitas pessoas que não conseguem perceber essas ações de Deus, não conseguem ver Deus no aqui e no agora, mas existem sinais da transformação divina que Deus está fazendo e que muitas pessoas não estão reconhecendo esses sinais, essas etapas, essas fases. Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo, mas muitas vezes nós não reconhecemos o agir de Deus. Eu quero então apresentar alguns desses sinais. Primeiro sinal das mudanças, do agir de Deus na nossa vida, poderia ser chamado de incomodação pessoal. Incomodação pessoal. Na maioria das vezes, para nos transformar, Deus age criando uma certa agitação no nosso interior. Muitas vezes, na maioria das vezes, e quase sempre, Ele nos incomoda, Ele age nos inquietando. Deus literalmente nos agita usando algo que faz parte da nossa vida. Por isso preste atenção, guarde bem esta verdade no seu coração. Para que as mudanças divinas aconteçam, você precisa estar incomodado com a situação que você está vivendo. E por amor, então, o que Deus faz? Deus gera em nós um sentimento de incomodação, um sentimento de desconforto. A Bíblia, inclusive, conta a história de um homem que todos nós conhecemos, a história de Jó. Ele era um servo de Deus, mas Deus queria fazer de Jó, da vida de Jó, algo muito maior. E no processo das mudanças que Deus estava efetuando na vida dele, nós percebemos claramente esta ação divina. Nós percebemos, Jó num dia só perdeu todos os seus filhos. Quem aqui perdeu todos os filhos de uma vez só? Jó perdeu. Em um dia só, ele perdeu todas as suas riquezas. Numa ocasião só, ele perdeu também seus amigos, inclusive a sua própria esposa. Deus literalmente incomodou Jó, tirou Jó da zona de conforto. Deus permitiu situações na vida de Jó para que ele experimentasse as mudanças que o levaria a um patamar superior.
Jó chegou a registrar esse incômodo da parte de Deus na vida dele, como nós vemos no capítulo 30, no versículo 27. Olha o que Jó disse: nunca para a agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam. Existem pessoas assim. Jó confessa a agitação dentro dele. Jó expressa a existência de sofrimento confrontadores dentro dele. Percebe que esta agitação, que esse sofrimento não era punição de Deus, não era castigo de Deus. A própria história de Jó conta como Deus fala que Jó era íntegro. O que era então? Era a ação divina. Era Deus agitando Jó para levá-lo a um estágio superior, como nós vemos no final da sua história, como Deus o fez. Mas para que as mudanças ocorressem, Deus gerou dentro de Jó um incômodo. Deus gerou dentro de Jó uma agitação. Jó se sentia confrontado, incomodado, angustiado. Isso não tem acontecido com você? Há pessoas que Deus trouxe, Deus está incomodando. Você percebe, tem uma coisa que está acontecendo na minha vida, meu Deus, o que é isso? É um desconforto, é um incômodo. E talvez você não esteja percebendo. Talvez você até pense que é a obra do mal. Mas Deus está agindo na sua vida. Deus está por trás dessa agitação. Deus está por trás desse incômodo. Você não percebe, algo está incomodando com uma determinada situação na sua vida. Pense nisso. Eu posso lhe garantir que isso é um sinal da ação de Deus na sua vida. Deus, Ele está tentando lhe alertar das mudanças que Ele deseja fazer na sua vida, que Ele deseja efetuar na sua família. E aqui então, você precisa cooperar com Ele. Portanto, nós temos aqui olhar para esse sentimento de incomodação como um sinal das mudanças poderosas que Deus quer fazer. Veja só, Deus espera que você use a seu favor essa incomodação para escolher mudar. Nesse sentimento de desconforto, de incomodação, pode ser que você se sinta com a alma pesada. Você está com a sua alma pesada? Talvez com a sua alma cansada. Talvez o seu coração está cheio de dor. Talvez você percebe uma indisposição para a vida, um marasmo para viver. Você até reconhece que algo não está certo e você se sente desconfortável. E essa incomodação talvez esteja gerando uma certa preocupação com você. Talvez você veio hoje aqui porque tem essa preocupação. Talvez lhe pareça que alguma coisa está fora do equilíbrio da sua vida. Pode ser que você até saiba o que é, e pode ser que você não saiba, mas você já concluiu: a minha vida não está certa, está acontecendo, tem alguma coisa errada. Talvez você se sinta como Jó, conforme está registrado em seu livro, usando a versão dos novos textos da linguagem de hoje, o texto que nós lemos de Jó 30 no versículo 27. O meu coração está agitado e não descansa. Será que é esses textos que Deus está trazendo, que retrata essa incomodação do seu coração? E esta agitação pode ser o produto de qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, o produto de um mau hábito. Você está incomodado com esse mau hábito. Você começou a perceber, poxa, estou ficando irritado demais, eu estou bebendo demais, eu estou indo cada vez mais para ficando preso ao cigarro, preso nisso, preso daquilo outro. Pode ser o produto de um pecado. Pode ser o produto de um fracasso. Pode ser o produto de um relacionamento fora da vontade de Deus. Deus tem inquietado você, Deus tem envergonhado você, você tem ficado desconfortável com isso. Pode ser também o produto de um sonho não realizado. Pode ser qualquer coisa que resulte no seu cansaço físico, num ponto de estresse na sua vida, que está incomodando você, que está agitando você, que está preocupando você. Deus, de forma propositada, Ele está gerando esta incomodação para motivar você a desejar ser mudado, a ser transformado por aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deus está lhe incomodando a fim de você chegar a reconhecer: isso não está certo, eu preciso começar a trabalhar nisso, eu preciso de mudança nisso, esta situação tem que mudar, tem que botar um ponto final nisso. Você tem se sentido assim? Você tem se sentido incomodado assim? Deus está agindo em sua vida, incomodando você para efetuar mudanças. Então, o primeiro sinal de Deus de agir é esse desconforto.
Eu não sei o que é, pastor, mas tem um negócio errado comigo. Eu acho que eu vou no médico. Faz uma oração para mim, põe a mão aqui, me unge com óleo, pastor, me dá um pouquinho desse óleo, como algumas pessoas falam para mim, me dá um pouquinho. O óleo não tem poder nenhum, quem tem poder é o nome do Senhor Jesus, é Ele que tem poder. E você está com essa incomodação. Talvez a melhor palavra para descrever mesmo esse estágio que você está vivendo é desconforto. Desconforto. Escuta o que Deus está dizendo. O que é que está gerando esse desconforto dentro do teu coração? Você está se sentindo desconfortável com algo na sua vida? Por favor, não leve isso levianamente, leve isso a sério. Esse desconforto que você está sentindo veio de Deus. Esta inquietação que você que está sentindo veio de Deus. Deus está trabalhando em sua vida para que as mudanças sejam feitas. Veja, meus irmãos, como é que a Bíblia trata esse assunto em Deuteronômio 32, mostrando como é que Deus age para gerar desconforto na nossa vida. Talvez você não tenha pensado nisso, mas esse desconforto é gerado por Deus. Deuteronômio 32 diz assim: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Agora veja esse texto. Peço para que Deus dê revelação a você. Veja que esse texto ilustra o incômodo, o desconforto gerado por Deus. Diz aqui o texto que Deus causa em nossa vida. Ele usa o ninho da águia como exemplo para mostrar isto. A águia faz o seu ninho em um penhasco alto, e ela faz a base do ninho com gravetos pontiagudos, poderíamos dizer com espinhos, e na medida que os seus filhos, a plumagem dos seus filhotes vão crescendo, e elas vão ficando pronto, com as asas prontas, o que a águia faz? Ela começa a bicar o ninho. Ela tira toda a plumagem do ninho, ela deixa apenas os espinhos, aquelas coisas pontiagudas. Ela acaba com o conforto do ninho. E aí então os filhotes não tem como chegar no penhasco, tem que ir mais para a beirada. Sabe o que a águia faz? Joga os filhotes penhasco abaixo. E quando eles não conseguem mais, a águia mergulha e devolve de volta. Imagina, a aguinha, a filhotinho, podia pensar: minha mãe está ficando doidona? O que ela está fazendo? Além de tirar aqui, me fica beliscando para cá, beliscando para lá, tira todo o conforto, ainda me joga. Na verdade, a mãe está tentando fazer aquele filhote descobrir a asa. Esse desconforto que Deus tem gerado na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, Deus está fazendo isto porque Ele quer que você descubra a asa para voar às alturas que Ele tem preparado para a sua vida. Esse desconforto é sinal que Deus está operando. Pastor, eu vim para a igreja, piorou, o desconforto aumentou. Deus está agindo, Deus está gerando desconforto para você poder deixar o ninho e começar a voar. Você percebe o que Deus está dizendo aqui? Deus está agindo. Agora, o que nós devemos fazer nesta fase que Deus está agindo? Nesse desconforto, nesse incômodo que a gente está sentindo aí, que a gente está vindo para a direção dele, o que nós temos que fazer? O passo prático que nós temos que fazer: nós temos que estar atento à voz divina e aos apontamentos do céu para a nossa vida. Irmãos, por favor, leve isso aqui com muita seriedade. A Bíblia fala, meus irmãos, em Jó, no capítulo 33, no versículo 14, que Deus fala de um modo ou de outro, mesmo quando nós não damos atenção. Eu creio, meus irmãos, e eu estou aqui movido por uma convicção. Jesus está dizendo: eu estou incomodando você, mas não é para te perturbar, é para te salvar, é para mostrar que eu não abandono você, que eu não deixo você, que eu quero mudar você. Quanto mais rápido você ouvir a voz de Deus nesse período da incomodação, mais rápido a mudança de Deus vai acontecer na sua vida. Talvez existam mulheres, homens que estão aqui e Deus está incomodando: rapaz, sua amizade não está certa, esse comportamento não está certo, esse hábito teu não está certo, e você está gerando aquele desconforto, e você está se sentindo a pior pessoa talvez. Deus está por trás disso, é sinal da ação de Deus na sua vida. Por isso, preste atenção ao que Deus está falando. Em segundo lugar, o segundo sinal das mudanças divinas podem ser percebidas pela nossa admissão de crise. Pela nossa admissão de crise. Veja, primeiro Deus nos incomoda, nos agita, gera uma inquietação, gera um desconforto. E por que Ele faz isso? Ele faz tudo isso para nos levar a admitir a nossa crise, que nós estamos em crise,
para nós admitirmos a verdade sobre nós mesmos. Compreende o que Deus está fazendo? Desconforto, incômodo, e nos leva a dizer: puxa, eu estou em crise, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma realidade na minha vida. Talvez a crise também, que com certeza é um sinal claro de que Deus está agindo na sua vida para levar você a transformações, a mudanças. Por vezes, quando você lê a Bíblia, você lê a história sobre o apóstolo Paulo, e você percebe que Paulo, ele vivia de que maneira? Ele é um homem cheio de fé, mas ele vivia incomodado, ele vivia passando por sufoco. Raramente nós encontramos Paulo vivendo uma vida confortável, sem enfrentar lutas, sem enfrentar crises na vida. E Paulo, ele se tornou o homem de fé que ele se tornou, que ele foi, e o seu testemunho até hoje alcança a nossa vida pelo fato de Paulo não ter negado o incômodo que ele sofria, e não ter negado que ele era uma pessoa que tinha crises, que passava por situações difíceis. Tanto é verdade que em Romanos, no capítulo 9, no versículo 1 e no versículo 2, Paulo declara, olha o que Paulo declara: eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo, eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Olha esse texto, por favor. Talvez você esteja vindo a esta igreja porque você está dizendo assim: Deus tem que me livrar desse desconforto, Deus tem que me livrar disto. E Deus está mostrando claramente que tem que te livrar. E veja aqui Paulo admite que ele está vivendo um momento especial. Ele admite esse incômodo, essa tristeza, mas ele admite também que ele tem uma crise. Ele confessa: eu tenho grande tristeza, e eu sofro com angústia. Mas essa situação toda de Paulo não era arquitetada pelo diabo. Escute bem isso. Não era arquitetada pelo diabo, e nem era também produto das maldades humanas. O que era? Era a mão de Deus agindo na vida de Paulo. Deus colocou a mão na vida de Paulo, a ponto da vida dele ficar quase insuportável. Gente, por favor, preste atenção. Deus age assim conosco. Deus age assim. Nesta fase da ação de Deus em nossa vida, repentinamente, a dor, aquele incômodo, vira dor. E fica tão ruim aquela dor, que você não pode mais ignorar aquela situação. Então, pode ser algo, por exemplo, com o qual você está preocupado, talvez ligado ao seu casamento, talvez ligado à sua vida. De repente, ele se torna tão doloroso, que você simplesmente não pode deixar para lá, diz: não quero carregar mais isso, eu preciso resolver. Talvez seja algo ligado ao seu emprego, talvez você perdeu o emprego, talvez você sofreu um acidente, talvez seja um momento de doença. Você diz: não posso mais continuar com a situação, eu tenho que procurar ajuda, eu preciso de solução para esse problema. Talvez seja o seu cônjuge que ameaça deixar você, talvez seja os seus credores que começam a ameaçar você, talvez seja algo ligado ao seu filho, à sua filha, que talvez lhe dê as costas, se torna rebelde, então o seu chão desaba debaixo dos seus pés, e você então começa a procurar: não, eu tenho que mudar essa situação, eu não posso continuar mais desse jeito. Por favor, registre essa verdade no seu coração. Deus arquiteta as nossas crises com o propósito de admitirmos nosso problema e permitirmos as mudanças divinas. Talvez o seu coração está arrebentado, talvez o seu mundo está ruindo, e talvez você está pensando que Deus está punindo você. Não, Deus tem arquitetado esta crise para você chegar e admitir a verdade: eu preciso de mudança, eu preciso de ação de Deus na minha vida. Por favor, considere isso no seu coração. É nesse estágio, irmãos e irmãs, que a gente começa a ver o nosso problema parece que começa a gritar para a gente. O problema diz assim: só um problema, faça alguma coisa comigo. E a crise então acontece. Isso não faz sentido na sua vida. De repente, aquela situação complicou. Será que você está conseguindo acompanhar aquilo que Deus está falando? Eu quero fazer mais uma pergunta. Você vai admitir a sua crise perante Deus, a tua situação, a tua realidade perante Deus? Talvez, meus irmãos, a melhor palavra que descreve o que nós sentimos nesse ponto da ação de Deus seja a palavra dor. Pode acreditar.
A dor é um instrumento divino muito eficaz. Tanto que os antigos diziam que aqueles que não vêm por amor, vêm pela dor. Essa é a ideia. Mas é bom lembrar que a dor causada por Deus não é castigo, é amor. Eu não tenho dúvida, irmãos. Eu oro agora ao Espírito Santo para que Ele revele a você. Há pessoas que estão sofrendo dores terríveis aqui nessa noite, que não é o diabo que está por trás, é Deus que está por trás, porque Deus está agindo para você reconhecer que você tem um problema, que você tem uma crise, e que essa crise só Deus pode resolver. Essa crise só Ele pode resolver, porque Deus é um Pai que ama. E porque Ele é um Pai que ama, qual é a implicação de um Pai que ama? Ele disciplina. E quando há disciplina, o que a disciplina gera? A disciplina gera dor. Pode ser que você não queira reconhecer, mas Deus está trabalhando na sua vida. Eu me lembro quando era menino. Todos os meninos, todas as meninas lembram disso. Vocês se lembram? A gente tinha uma dor na perna. Vocês se lembram disso? A gente falava para a mãe: mãe, eu estou com uma dor na perna, estou com uma dor na perna. Minha mãe chegou a me levar no médico. Pode acreditar, mas os médicos disseram para minha mãe, e minha mãe acreditou, que era a dor do crescimento. Nunca chegou esse bendito crescimento. Mas quando passou aquela fase de 7 a 10 anos, de 11 anos, 12 anos, cadê aquela dor da perna? Sumiu. Era a dor do crescimento. Tem uma dor que Deus está gerando no coração das pessoas aqui, que é uma dor por causa da bênção que Ele quer fazer na sua vida. Que Deus quer que você reconheça a sua crise, o seu problema perante Ele neste momento. Nossa melhor postura é admitir perante Deus a nossa crise e afirmar a Ele: pode tratar, Senhor, eu sou barro em suas mãos, quebra a minha vida, faça de novo, Senhor, mas não me abandone, Senhor, não me abandone. Pode gerar esse incômodo, Senhor, aumenta esse incômodo, até que meus olhos se abram para que eu veja, e eu tenho uma crise, e essa crise só Deus pode resolver. Agora, cuidado com a incredulidade. Ela vai lutar para você não admitir sua crise. Ela vai lutar para você culpar os outros pela sua crise. A incredulidade vai lutar para você ficar com dó de você mesmo. A incredulidade vai lutar para você pegar atalhos. A incredulidade vai lutar para você reclamar ao invés de escutar Deus. A incredulidade vai lutar para distanciar você das pessoas da fé. Vai levantar outros para atrair você, para tirar você do caminho que você está tomando. A incredulidade vai lutar para transformar você em uma pessoa manipuladora, ao invés de ceder, de se render a Deus, admitindo: eu tenho um problema, esse é o meu problema, esta é a minha crise. Portanto, qual é a sua crise? Qual é a sua dor? Onde é que Deus está colocando o seu dedo de amor na sua vida? Agora, o que fazer nesse estágio da nossa vida, quando Deus está nos conduzindo a admitir a nossa crise? O passo prático é aceitar o confronto de Deus. E eu estou falando com você, e eu estou falando comigo. Nós temos que aceitar a confrontação de Deus. Nós não podemos esquecer, Deus está agindo assim na nossa vida porque Ele nos ama. Ele visa o nosso crescimento. Ele visa o nosso futuro glorioso. Ele visa um futuro de maior alcance na nossa vida. Ele visa um futuro de qualidade na nossa existência. E por isso então Ele age desta forma, causando talvez dor. E a Bíblia fala isso. Jesus colocou isso nas seguintes palavras em João capítulo 15, no versículo 2: todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto. Olha para essas palavras. Olha como é o quadro que Jesus desenha agora. Ele diz assim: eu não estou cortando você, eu estou podando você. E eu estou podando você porque você pode ir mais longe. Eu estou podando você porque eu posso fazer coisas maiores na sua vida. Eu estou podando você e levando você a admitir a tua crise, porque eu tenho algo tremendo para fazer na sua vida. Eu confronto você. Aceita essa confrontação hoje. Não lute contra ela. Não há nada perdido. Deus espera que você veja que Ele está fazendo tudo para o seu crescimento. Deus espera que você discirna este momento de dor com uma visão espiritual, com uma visão de quem se rende, com uma visão daquele que diz: Senhor, eu confio em Ti, o Senhor está agindo na minha vida, o Senhor cuidou de mim até hoje. O Senhor está gerando esse incômodo, é porque tem algo maravilhoso que o Senhor quer fazer. Eu estou na crise, Senhor, eu me rendo no Teu altar. Esta é a verdade dos fatos. Estou eu aqui.
É isso que Deus está querendo fazer comigo e com você. Quando você passa a admitir a crise, depois dessa incomodação de Deus, então logo você perceberá o terceiro sinal. O terceiro sinal das mudanças divinas podem ser percebido no esforço divino de nos levar a aprender a fazer escolhas acertadas. Por favor, irmãos e irmãs, escolhas erradas é o maior mal do que nos faz sofrer, que tem estragado tantas coisas da nossa vida. Então veja que primeiro Deus nos incomoda com uma situação. Daí, Ele leva você a encarar aquela real situação, admitindo que você tem um problema, que você tem essa crise. Deus agirá em sua vida, conduzindo você de um tal jeito, para que você então, nessa crise, você aprenda a fazer escolhas. Deus o conduzirá a caminhos que vai exigir de você determinadas posturas para você escolher. As opções vão ficar claras, que você vai ter que escolher. Deus não vai chegar a empurrar você naquele caminho. Muitas pessoas dizem, mas se Deus não quer que eu vou nesse caminho, então que Ele feche a porta, que Ele me segure, que Ele me amarre. Ele não vai fazer. Porque o plano de Deus é que você saiba fazer escolhas. Como nós vemos, as mudanças divinas, elas obedecem a um processo. Nessa fase da ação de Deus, Deus agirá ensinando você a perceber que você está repetindo erros. Que as situações que você tem sofrido, não é por causa que Deus não quer te abençoar, mas é porque você tem escolhido errado. Olha para a sua vida, onde você chegou. Muita situação, talvez a maioria dessas situações, tem criado porque você tem escolhido errado. Porque eu e você temos errado na escolha. O desejo de Deus é que você se torne uma pessoa parecida com Jesus. E para isso, Ele vai colocar você em situação onde você veja que é prioritário, que é imprescindível, não tem mais jeito. Você tem que aprender a fazer escolha. O alvo de Deus é que você se torne uma pessoa, como está registrado em Isaías, no capítulo 7, no versículo 15, que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Deus quer que você se torne perito em fazer escolhas. Deus gera desconforto. Deus arquiteta as crises da nossa vida. E por que Ele faz isso? Com o propósito de nos colocar de frente com aquelas oportunidades onde nós erramos, para que nós possamos fazer conserto, para que nós possamos tomar novas decisões, decisões acertadas, para acontecer o quê? Para que a mudança de Deus, para que o propósito de Deus se torne uma realidade na nossa vida. Por favor, não despreze esse momento. Deus quer que você saiba que a sua vida depende das suas escolhas. Deus espera que você avalie e escolha. Deus espera que você pare e pense, será que eu vou em frente? Será que eu paro de fazer isto? É nesta fase do processo de Deus que Deus começa a efetivar as mudanças que Ele tem planejado para a nossa vida. Mas você vai ter que decidir. Você vai ter que tomar a posição: eu vou me afastar do problema ou eu vou encarar este problema? Eu vou racionalizar este problema ou eu vou lidar com ele? Eu vou assumir responsabilidade pela minha vida ou eu vou continuar a culpar as outras pessoas? Eu vou acordar para a realidade ou eu vou continuar negando os fatos? Eu vou começar a tarefa de mudar ou eu vou recuar para a derrota? Eu vou até o fim no tratamento de Deus ou eu simplesmente vou abandonar, vou desistir, vou largar o caminho? Agora a escolha é sua. Deus o te levou nesse ponto. O que eu escolho? Como é que é? Para onde que eu vou? É um sinal claro que Deus está agindo na sua vida, que Ele está atuando na sua vida. A verdade que Deus está destacando nesse momento é esta: o seu maior inimigo só pode ser você mesmo. Só pode ser você mesmo. Por isso não fuja, nem atrapalhe o agir de Deus na sua vida. Uma das maiores dádivas que Deus tem dado a você é a habilidade de escolher. Deus está agindo neste momento para que você descubra que esta capacidade já está em você. Deus já colocou em você. Veja como é que a Bíblia coloca com clareza o assunto em Jó, no capítulo 34, no versículo 3 e no versículo 4. Veja só o testemunho. Nós homens
somos capazes de escolher aquilo que queremos ouvir, tal como escolhemos as comidas que nós achamos gostosas. Agora veja o verso 4. Por isso, devemos descobrir o que é bom e seguir aquilo que é justo. Deus espera que você aprenda a fazer escolhas acertadas. Eu quero dizer isso: Deus não lhe poupará do desconforto das crises da vida, da força da dor, para conduzir você a um ponto onde você saiba fazer escolhas e que conduza a sua vida para a direção da vontade de Deus, onde a vida é boa, agradável e perfeita. Deus não vai poupar você de maneira nenhuma. Por isso, não ceda à incredulidade que vai lhe aconselhar a deixar para depois, a fazer procrastinação, deixar para amanhã as decisões que você tem que fazer hoje. Nesse momento de decisão, você não pode ficar adiando. Por que você não pode ficar adiando? Porque o problema já ficou tão grande. Você está vivendo uma situação tão desconfortável. Talvez o seu problema com o casamento ficou tão insuportável, a sua vida ficou tão insuportável, talvez com um amigo, talvez no trabalho, talvez, quem sabe, nas finanças, que você diz: não, eu não posso, eu não aguento mais, eu tenho que escolher hoje, eu tenho que tomar a decisão hoje. Ou você encara a dor, ou você foge dela. Portanto, nesta fase, Deus leva você a tomar uma decisão. Qual é a decisão que Deus está levando você a tomar hoje? Para onde Deus está conduzindo você? Deus espera que você diga a Ele: eu aceito a mudança. Deus espera que você diga a Ele: eu vou fazer alguma coisa acerca desse problema. Deus espera que você diga a Ele: eu vou fazer o que for preciso, eu vou cooperar contigo, Senhor. Agora, como é que você se sente nesta fase agora? Quando você tem que tomar a decisão, quando você tem que fazer a escolha. É realmente fácil de descrever em uma só palavra como nós nos sentimos: amedrontado. Talvez você esteja aqui hoje amedrontado. O que vai ser da minha vida? Para onde que eu vou? O que eu faço? Você está amedrontado. Deus está por trás desse sentimento. Amorosamente, Deus está agindo na sua vida. Deus quer que você saiba que esse sentimento é normal para nós humanos, mas Ele também espera que você não se renda ao medo, que você não deixe o medo dominar você. Deus espera que você saiba que se sente amedrontado porque realmente você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Ele tem conhecimento daquilo que Ele quer para a sua vida, daquilo que Ele tem preparado para você. E por isso você vai até se sentir, quem sabe, um pouco acuado, um pouco ameaçado. E sabe por quê? Porque você não tem o controle. Deus te levou a um ponto na sua vida que você não tem mais o controle. Você não tem jeito de puxar as rédeas, você não tem jeito de dar aquele teu jeitinho. Acabou toda a oportunidade. E você tem que reconhecer que você precisa de Deus, que você não pode mais com aquela situação. E assim, quando você toma a decisão: eu vou mudar, eu vou trabalhar nesse relacionamento, eu vou trabalhar em cima desse mau hábito, isso pode gerar perguntas amedrontadoras. Talvez dirá: eu estou tão acostumado a ser desta maneira, e se eu mudar e não gostar da maneira que eu ficarei? Portanto, é ameaçador este momento que você vai se sentir ameaçado. Mas o que Deus espera? Deus espera que você confie nele. Deus espera que você acredite nele. Agora eu posso advertir você de algo: não fique surpreso se neste momento de medo, de decisão, de escolha, o problema teu ficar pior. Talvez você esteja aqui dizendo: não, ficou pior, a situação está cada vez pior, está desesperadora. É exatamente, está desesperadora. Da mesma forma que um jejum, que uma dieta, que um exercício fica difícil quando a gente está no meio, também fica difícil para nós quando nós estamos nesse momento em que Deus está trabalhando na nossa vida. Deus espera a sua perseverança pelas escolhas. Deus espera que você se renda a Ele. Deus espera que você confie a Ele e que você tome a decisão: eu não vou mais carregar essa crise comigo, eu vou colocar a minha crise na mão daquele que tudo pode. Eu vou entregar o meu caminho ao Senhor, eu vou confiar nele, eu vou descansar nele. Ele está cuidando de mim, Ele está agindo por mim, eu posso confiar. Não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que o meu Deus pode todas as coisas. Qual é o passo prático nesta fase, nesta da ação de Deus?
nós precisamos orar diariamente por força e coragem. Aqui vai meu testemunho. Eu não poderia suportar as minhas crises, irmãos, se eu não orasse diariamente e não lisse a Bíblia diariamente. Quero dar esse testemunho. Por favor, não esqueça. Deus ouve a oração de um coração aflito. Não esqueça que a obra que Deus começa é a obra que Ele termina. E Ele gera o incômodo. Ele nos leva a sentir a dor, a reconhecer. Tem aqui uma crise, para que você faça a escolha certa. E qual é a escolha certa? Eu vou confiar no meu Deus, eu vou me render ao meu Deus, e eu não vou permitir de maneira nenhuma que o desespero tome conta da minha vida. Eu vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor. É nesse momento que nós temos que tomar posse do que diz Isaías 43, no versículo 2. Olha o que está escrito: quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Vamos parar um pouco aqui desse versículo. Olha o que esse texto está dizendo. Veja como as palavras são fortes. Deus está dizendo: eu estarei com você. Renda-se, entrega. Admite que você não pode, mas que eu posso. Os rios não vão encobrir você. O mal não vai engolir você. Olhe para a última parte do versículo, por favor. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasa. Deus está dizendo: essa crise não vai destruir. Ao contrário, se você tomar a decisão acertada de se render a mim, eu vou transformar isso em bênção para a sua vida. Ninguém vai impedir aquilo que eu vou fazer. Então hoje, onde é que você está? Talvez você esteja sendo incomodado. Deus está dizendo: algo tem que mudar nessa situação. Talvez você esteja na crise já. Eu não suporto mais. Então Deus o levou aqui para você tomar uma decisão. Eu vou me render ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você pense. Existem 3 palavras que Deus está destacando aqui nesse momento, enquanto você está com seus olhos fechados. Primeiro é incômodo, segundo é dor, terceiro é medo. Deus está dizendo: eu incomodo você, eu provoco essa dor em você, para que você reconheça que não tem o controle, e amedrontado, você se jogue nos meus braços. Eu queria dar a oportunidade nesse momento, para você sondar o seu coração. O que é que Deus pede para você entregar? Qual é a escolha que Deus está pedindo para você fazer? Quem sabe é um rompimento, é um abandono de um vício. Talvez você está preso ao cigarro, preso às drogas, preso ao hábito sexual, pornografia. Quem sabe você está preso num problema, talvez é um filho, talvez é uma filha. Isso tem abatido você, tem destruído você. E Deus está dizendo: o que você vai fazer a respeito? Qual é a escolha que você vai fazer? Eu quero fazer um apelo diferente hoje. Eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos neste momento, e diante do altar do Senhor, reconhecer aonde é que você está, na mudança que Deus está fazendo. Quando nós nos dobramos diante de Deus, nós permanecemos de pé diante das vendavais da vida. O que é que está incomodando você? Diga para Deus agora. Qual é a dor? Qual é a crise que você está vivendo agora? Qual é a escolha que Deus está apresentando a você? Deus está dizendo: escolha, toma essa decisão, coloca no meu altar, coloca nas minhas mãos. Pai Celestial, eu intercedo por esse irmão, por esta irmã, que como eu, se colocou de joelhos agora, Senhor. Oh Deus, abra o entendimento dessa pessoa, que o Senhor está agindo na vida dela, que esse incômodo o Senhor está por trás, que esta crise o Senhor tem conduzido essa pessoa ali para ela definir, decidir, que ela então escolha agora, que ela tome a decisão sábia. Eu me rendo, eu me entrego no teu altar. Quem sabe, ó Deus, para algumas pessoas o passo prático será: eu vou para verdades básicas, eu vou fazer esse curso, eu vou estruturar a minha fé. Outras pessoas, quem sabe, estão dizendo: não, eu vou testemunhar pelo batismo, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar por esse filho. Não, o mal não vai tomar conta. Eu vou confiar no meu Deus, Senhor Jesus, neste momento. Eu peço que o teu Espírito Santo
confirme a esses corações essa vitória agora no teu nome. Missionária Central de Maringá.